Fala pessoal, vamos nessa, vamos agora finalmente fechar o nosso módulo de despesas públicas, né? É um bloco para falar etapas e fases da despesa, só a parte das questões. Lembra que a gente fez despesa, classificações, questões. Depois, etapas da despesa, teoria, agora questões. E aí a gente fecha esse módulo. Depois a gente vai dar sequência aí no nosso curso, tá certo? Só questão de etapas e fases da despesa, dando continuidade à mesma numeração do bloco do módulo ainda de despesa, tá bom? Questão de número 41, bora lá, começar com a FGV. Realizada a auditoria nas contas de um determinado município, com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos públicos federais recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, verificou-se que a Prefeitura, no tocante à aquisição de merenda escolar, agiu da seguinte forma. Você tem que sempre ficar marcando, riscando, para não se perder na historinha, né? Os produtos adquiridos e já pagos, olha aí, ficavam em poder do fornecedor. A Prefeitura recebia um documento denominado carta de crédito, que consistia em uma autorização para posterior recebimento do material do fornecedor. Ou seja, você pagava antecipado, mas o produto ficava lá na mão do fornecedor. Com referência a tal procedimento, a gente tem que analisar item a item. Olha a letra A. Não há qualquer irregularidade, visto haver um documento firmado pelo fornecedor, concedendo à administração o direito de receber os produtos adquiridos. Professor, tem uma falha muito grande aqui, porque o que é liquidar? Liquidar é você verificar a origem do objeto, o valor que vai pagar, a quem você vai pagar e, principalmente, verificar o direito adquirido. Como é que você paga por um produto e o produto fica guardado lá na mão do fornecedor? Como é que você vai... um gestor, você vai liquidar uma despesa desse jeito? Você vai colocar o seu na reta? Eu vou liquidar, vou mandar para o setor de pagamento, mas tá lá com ele os produtos. E se ele fosse embora e nunca mais vinha deixar? Não, mas ele te entregou um documento. E serve para que aquele documento? Feito num papel de pão? Quero não. Tem que liquidar. E para liquidar eu tenho que receber. A letra B está dizendo, só haveria irregularidade se tivesse dolo, do prefeito e do fornecedor, para obter vantagem ilícita. Não, gente. Olha a letra C. Permitir que produtos adquiridos e pagos fiquem em poder do fornecedor caracteriza pagamento antecipado. Eu estou pagando antes de liquidar. É exatamente isso, pagamento antecipado. O que é vedado pela 4320. Gente, eu não posso. Veja, para pagar o que foi que a gente viu, o pagamento só será efetuado após regular liquidação. O que é uma regular liquidação? É entregar o produto ou prestar o serviço. Não é o cara eu pagar o cara, ele me entrega um papel velho, depois eu te dou. Não é assim, não. Tá tudo errado. Questão gabarito, letra C. A FGV gosta, né? Ela vai contar a historinha e vai pedir para você interpretar. O fornecedor poderia ficar com os produtos adquiridos pela prefeitura. Sim, e também ia ficar sem o Pix. Ele fica com os produtos e eu fico com o meu dinheiro, né? Tá tudo certo. Eu nem liquido e nem pago. E ele fica lá com os produtos velhos dele. Letra E. A prática é admissível, sobretudo na hipótese de alimento. Ixi, aí meteu até o fato de ser alimento perecível, né? Não tem nada a ver, não. Pode vencer lá com ele, não tem problema, não. Eu não posso comprar é vencido, né? Questão de número 41, letra C. Questão de número 42. Ana Cláudia é uma auditora, já de 2025, ó. Ana Cláudia é uma auditora interna governamental e está auditando as fases de execução orçamentária de uma entidade pública. O objetivo dela é verificar a conformidade dos processos de empenho, liquidação e pagamento, assegurando que a execução orçamentária esteja em conformidade com as normas e os regulamentos aplicáveis. Ao revisar uma série de empenhos realizados, Ana Cláudia observou um processo que foi empenhado sem o devido crédito orçamentário. Opa, tem problema. Porque como é que eu vou empenhar sem o crédito? E eu tirei de onde? Porque eu empenhar não é bloquear. Eu vou bloquear o que não tinha? Não, eu só posso bloquear o que tinha, né? Crédito. Nessa situação, Ana Cláudia deve ignorar a inconsistência, pois a liquidação vai corrigir. Não corrige, não. Cada etapa no seu devido momento. Eu só liquido o que eu empenho. Como é que eu empenhei sem bloquear?
B, informar o gestor da área para que providencie um ajuste no sistema. Oxe, mas ela não é auditora. Ela vai pedir para um gestor. Ela é a gestora, gente. Tem isso não. Letra C. Recomendar um ajuste de crédito orçamentário. Eu vou ajustar o que não tem. No fim do ano. Ah, então eu vou liquidar e depois eu empenho no fim do ano. Pode não. Letra D. Permitir a continuidade do processo, pois o empenho será ajustado. Não, não, não. Como é que eu ajusto o empenho lá no pagamento? Não, não. Tudo errado. Letra E. Determinar a anulação do empenho. E reiniciar o processo quando tiver a disponibilidade. Então, se tinha feito o empenho, mas não tinha o crédito, anula o empenho, meu amigo. Fizeram o empenho errado. Gabarito aqui, letra. Só para você entender. Veja, ele bota uma questão complicada para trazer uma situação para um artigo. E se você entender que você só bloqueia o que você tem de crédito, você já matava a questão. Gabarito, letra E. 43. Suponha que em determinado estágio da Receita Pública, a repartição competente verifica que o direito adquirido pelo credor, com base em documentos comprobatórios. Nesse caso, o estágio seguinte ocorrerá. Gente, eu acho que tá meio estranho isso aqui, não sei se eu copiei errado. Suponha que em determinado estágio da receita, a questão é de despesa, a repartição competente verifica o direito adquirido pelo credor, com base em documentos... Não, gente, é porque o enunciado mesmo saiu receita, viu? Na verdade, é despesa, né? Suponha que em determinado estágio da despesa, a repartição competente verifica o direito adquirido do credor com base em documentos. Que etapa é essa? É a liquidação. É a parte que você, né, verifica os documentos. O próprio enunciado trouxe receita, viu? Nesse caso, qual é o estágio seguinte? Depois da liquidação é o quê, gente? Entregar o Pix, né não? Entrega do numerário ao credor. Mediante cheque nominativo, claro, no tempo que era cheque ainda, né? Ordem de pagamento ou crédito em conta, ou Pix. A letra A está dizendo. O que vem depois é o ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento. Isso aqui é o empenho. Isso aqui é antes, né? Isso aqui não é depois, isso aqui vem antes. O empenho é antes da liquidação. Letra B, descentralização. Gente, a descentralização é algo que vai acontecer antes de executar o gasto. Descentralizar é quando, por exemplo, o crédito está na mão ainda do TRE, mas tem que chegar para o departamento de pessoal do TRE pagar a folha. Aí a secretaria do TRE transfere para a unidade quem vai fazer o pagamento. Aí esse setor vai fazer empenho, liquidação e pagamento. A descentralização é antes da execução. Professor, não lembro. Lembra, tá aqui, ó. A descentralização é bem antes da execução. É muito antes. Muito antes mesmo. Errado. Letra C. Recolhimento do crédito para... Misturou, foi tudo. Gente, recolher o crédito para conta única, isso aqui, de fato, é recolhimento, mas é receita. A questão já começou pecando bem aqui, né, gente? É despesa. E tá desse jeito, porque eu copiei do jeito da prova. Letra D. Emissão de nota do empenho. Isso aqui é antes. O que vem depois da liquidação é o pagamento. Gabarito, letra E. Horrorosa essa questão, né? Porque errou, o próprio enunciado já errou na questão. 43 é errada. Só você consertar e trocar receita para despesa e fica tudo certo. 44. Considerando os diversos estágios da despesa, assinale a errada. Letra A. A opção pelo cálculo de indicadores de despesa com base em valores empenhados, isso aqui a FGV ama, viu? Pode ser considerada uma estratégia conservadora do gestor, já que, em regra, os tais valores implicarão em estimativas de despesa maior que os obtidos com dados liquidados ou pagos. Exatamente. E isso aqui é algo recomendado, viu? Recomendado. Quando vai ser feita auditoria nos órgãos, geralmente tem órgão que quer dizer assim, olha, quando tem uma auditoria, né? Aí o órgão faz assim, ó. Tá aqui, rapaz, hoje minha despesa tá aqui, ó. Aí ele pega e mostra o valor pago. Aí o auditor vai dizer assim, não, eu quero os valores empenhados. Porque o valor pago, gente, às vezes é muito menor do que o empenhado. Eu empenhei 1.000, mas só liquidei 500 e só paguei 300.
O governo, quando vai fazer a auditoria das contas, quando o governo vai fazer uma análise, tá, como é que aquele órgão tá? Ele gastou quanto agora? 1.000, 500 ou 300? Ele vai olhar o 1.000. Porque o empenho já foi uma execução orçamentária, ele não já bloqueou o crédito. Então, a partir do empenho, é muito mais interessante eu olhar para aquele valor. Por isso que é uma visão mais conservadora, é melhor. Porque se eu olho para o pagamento, eu já me comprometi com um valor muito maior. Claro que o pagamento é um valor menor. E tinha órgão que fazia isso. Empenhava um monte, pagava pouco e jogava um monte para o resto a pagar para o ano que vem. Né? Então, isso é um problema. Então, a FGV cobra muito esse tipo de questão aqui. B. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos, documentos, contrato. E aí ele está dizendo, ocorre apenas após o pagamento. Não, gente, ocorre antes. O pagamento é que ocorre depois da liquidação. Por isso que o gabarito é a letra B. Letra C. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que vai indicar o nome do credor, a especificação e o valor. Perfeito? E letra D. A nota de empenho é um dos requisitos para a liquidação da despesa? É, porque a nota de empenho é um documento que garante o empenho. E claro que é um requisito para a liquidação. Gabarito letra B de bola. Perfeito? Gente, dê uma olhada nessa letra A. Dê uma olhada nessa letra A. Então, toda vez que o órgão fornece os dados empenhados, é uma visão melhor para a real situação daquele órgão. E não olhar o pago. Porque o pago tem muito mais coisa comprometida. O pago sempre é um valor menor, gente. A não ser que o órgão seja perfeito. Empenha tudo, liquida tudo e paga tudo. O ideal seria isso, né? Mas não acontece, gente. Até porque para empenhar é uma coisa e até liquidar é outra coisa. Quantas vezes a administração contrata serviço em outubro e novembro e o cara só entrega em fevereiro, entrega em março do ano que vem? Então, claro, no mundo perfeito não é empenhar tudo, liquida tudo e paga tudo na mesma hora, no mesmo ano. Não acontece muito isso. Então, a visão mais conservadora realmente é olhar para o valor empenhado. Ele espelha muito mais a real atuação orçamentária do que o valor pago. É basicamente isso. Professor, e se eu não pagar tudo que eu empenhei? Aí você pode anular o que você empenhou a mais. Ou então inscrever em restos a pagar, que é o que a gente vai estudar nos próximos módulos, né? Então, gabarito da 44, letra B. 45, já Sebrasp. As etapas da despesa consistem em fixação, empenho, liquidação e pagamento. Sendo a fixação a etapa em que a despesa é devidamente registrada e reconhecida como realizada. É não. Pertence, tá lá na 4320, pertence ao exercício a despesa empenhada e não a prevista. Quer dizer que tudo que eu coloquei na LOA já é despesa realizada? É não, só é realizada quando eu gasto, né não? É quando eu empenhar. Artigo 35. Artigo 35 da Lei 4.320, questão errada. Questão 46. As despesas com conta de água, luz e telefone, ou seja, conta de consumo do CNPq, para serem pagas, necessitam de um empenho ordinário, respeitando o limite dos créditos orçamentários e adicionais destinados ao conselho. Gente, conta de consumo geralmente se faz por empenho estimativo. Estimativo. Porque eu não sei o valor, você empenha antes, com base numa estimativa. Se precisar de mais, você reforça. Se vier maior, aí você anula. 46, errado. Questão 47. Olha a Sebrasp como ela gosta da nomenclatura. Ela diferencia etapa de fase de estágio. Planejamento e execução são etapas da despesa. Questão correta. Porque para a Sebrasp, olha só, para a Sebrasp vale aquela lógica. Ó, isso aqui é etapa. Isso aqui, vou botar de outra cor, né? Etapa. Isso aqui, etapa. E os demais, estágios. Os demais são estágios. Isso aqui é estágio, fase. Estágio, fase, estágio, fase, estágio, fase. Isso é uma visão bem da Sebrasp. Sebrasp é que cobra isso. Então, questãozinha correta. Como tem questões que ela chama etapa o que tem dentro. Mas isso é só para Sebrasp, gente. Tá? Só para Sebrasp. 48.
O empenho é o estágio da despesa em que, ó, tá vendo? Ela já está falando do empenho, então ela é estágio, já não é mais etapa. O empenho é o estágio da despesa em que o Estado, ao criar para si uma obrigação de pagamento, verifica o direito adquirido, tendo por base Opa, quando ela verifica o direito, já não é mais empenho, né? É liquidação. Verificar se o credor vai receber depois o PIX é liquidar e não empenhar. Questão 48, questão errada. Questão 49. A fixação da despesa é feita por meio da LOA. É lá na LOA que eu fixo a despesa. Perfeito. Sem prejuízo dos possíveis créditos adicionais abertos na forma da lei. Sim, eu fixo uma despesa, mas um crédito adicional ele vai reforçar uma dotação, suplementar, ou colocar uma despesa nova, no caso de especial e de extraordinário. Então, quando você fixa uma despesa na LOA, isso não está elidindo ali o fato de que depois eu possa ajustar aquilo por meio de crédito adicional. Então, questãozinha correta. Questão de número 50. Classificam-se como global o empenho utilizado para despesa contratual ou outras de valor certo, mas sujeitas a parcelamento. Perfeito. Aqui é o empenho global que você não pode confundir com o ordinário. Questãozinha 50, correta. Questão de número 51. O pré-empenho, olha só aquela etapazinha do pré-empenho, né? Que a gente viu que não é prevista na legislação, não tem na 4320, mas na prática ela existe. O pré-empenho é um procedimento facultativo que permite reservar um crédito que vai ser utilizado futuramente. Depois do pré-empenho, oficialmente eu faço o empenho. Mas é porque, por algum motivo, eu ainda não tenho todos os elementos. Lembra que eu dei até o exemplo, né? Vou fazer um grande empenho para um vencedor da licitação, que vai ser, né, para quem eu vou adjudicar o instrumento, né, o objeto da licitação, eu faço logo um pré-empenho do valor, para bloquear logo aquele saldo e ninguém usar mais. Mas eu ainda não posso empenhar, porque eu não tenho o nome do credor, que ainda vai ganhar a licitação, né? Então, questão de número 51, questãozinha correta. 52. São duas 51, ó, e para compensar aqueles furos, né, de numeração, tem duas 51. Aqui já é da FCC. Vamos marcar de acordo com a Lei 4.320. O empenho é dispensável. Bota logo nunca, 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 nunca. Eu dispenso a nota, o documento. O empenho nunca. B. A fase em liquidação possibilita separar entre as despesas que iniciaram o processo de pagamento daquelas que não iniciaram. Não é isso, não. Separa aquelas que têm fato gerador daquelas que não têm. Letra C. O aumento de dotação orçamentária deve ser efetuado por meio de abertura de crédito especial. Olha aí, já misturou com crédito, né, adicional? Gente, se eu tenho uma dotação e quero aumentar a dotação, é porque eu reforcei. Aí eu usei um suplementar, né, não? Suplementar. E letra D. O empenho por estimativa é utilizado para despesa que eu não conheço o valor certo, tal como conta de consumo, gabarito, letra D. Aumento da dotação, lembra? Eu só aumento o que já tem. Quando eu não tenho, eu não estou aumentando, eu estou criando a dotação, que no caso é o especial, né? Ou extraordinário. 51, letra D. 52. Na execução orçamentária, de acordo com a 4320, letra A, o empenho da despesa referente à aquisição de material escolar cria com o fornecedor do referido material e apura a importância exata a se pagar. Olha, quando eu verifico a importância a pagar, isso aqui não é no empenho, não. Sinto muito, isso aqui já é liquidação. Verificar quem é o sujeito que vai receber, o valor que ele vai receber e quanto ele vai receber, tudo certinho, isso é na liquidação. Letra B. A liquidação referente a um serviço de poda de árvores deve ter como base a entrega, no caso, né, o comprovante da efetiva prestação. É ou não? É. Se eu estou comprando o produto, é o comprovante de a entrega do produto. Se eu estou contratando um serviço, é o comprovante da efetiva prestação. E você ir olhar se a árvore está bonitinha, né? Você não vai pagar se a árvore estiver parecendo as ventas de quem fez. Questão 52, letra B de bola.
C. A liquidação da despesa consiste na extinção da obrigação. Imagina, fala lá pro credor, o credor podou sua árvore, né? Aí ele, cadê o dinheiro? Aí você, tá aqui, ó, comprovante da liquidação. Ele pega o resto da tesoura e taca ali na sua fuça, né? Não, meu filho. Por quê? A extinção da obrigação é o PIX, meu amigo, é o pagamento. Quem presta o serviço não quer liquidação, não. Ele quer o PIX, ele quer o dinheiro. Ele não vai fazer nada com a liquidação. Você precisa liquidar, ele não quer, não. Ele quer o PIX, né? Letra D. O pagamento da despesa pode ser efetuado para passivos financeiros ou permanentes e consiste na entrega do numerário ao credor. Como assim, gente? Olha só. Quando eu vou pagar, ali já é uma obrigação financeira. Isso aqui já é mais contabilidade. Porque quando você vai fazer um pagamento, é porque o negócio já está com um negócio financeiro. Porque o passivo permanente é aquele que depende de autorização orçamentária para acontecer. Gente, na hora de pagar, é porque você já tem toda essa autorização. Você já empenhou, já liquidou, você só está pendente ali de uma obrigação financeira, né? Letra E. O lançamento é o primeiro estágio para a execução da receita orçamentária e é aplicável para todas. Olha aí já misturou com receita, né? O lançamento é o primeiro estágio, mas faltou dizer, da execução. Primeiro erro. Da execução, porque eu tenho previsão ainda, né? E ela não é aplicável para todas as receitas correntes, não. Por quê? Porque eu só vou lançar as tributárias e aquelas que permitam ser lançadas. Um contrato de aluguel, que você consiga ver quem é o sujeito passivo, qual é o fato gerador do negócio. Não é toda receita que consegue ser lançada. Por exemplo, uma doação não é. Não tem como lançar uma receita de uma doação, né? Então, questão de número 52, gabarito, letra B de bola. Questão de número 53. Na execução orçamentária, de acordo com a 4320, letra A. Misturou todos os assuntos aí de novo. Ó. A abertura de crédito extraordinário depende não. Independe de disponibilidade, independe de autorização legislativa, lembra? Extraordinário, despesa imprevisível e urgente. Independente. Independe. B. O crédito suplementar é utilizado para autorizar despesas que não possuem dotação? Não, aqui já é outro. Aqui é o especial. Especial. Letra C. O lançamento se aplica às receitas provenientes, por exemplo, dos impostos. Ó, o imposto, ele é lançado. Contrato de aluguel. Eu posso, professor, lançar receita de contrato de aluguel? Pode. Se você consegue verificar todas as informações que o lançamento exige, você consegue. Está lá no artigo 52. É por isso que lá a 4320 ela não diz exclusivamente para as tributárias. Qualquer receita que consiga passar por aquelas informações do lançamento, inclusive um contrato de aluguel que é patrimonial, não é tributário, ela pode ser lançada. Serviços, eu vou lançar a receita de serviço. Se o serviço admitir todas aquelas informações, até vai. Agora, eu não lanço calção, porque calção é extra-orçamentário. Quaisquer outras com vencimento determinado em lei é justamente o que o artigo 52 diz. O erro foi só meter a calção aqui dentro. Letra D. A liquidação da despesa por serviços prestados se baseia no contrato, na nota do empenho ou no comprovante da prestação efetiva dos serviços. É só lembrar da questãozinha da árvore, né? Exatamente. Letra D, a mesma coisa. Gente, prestação do serviço é para serviço, entrega do produto é para produto. De qualquer forma, vai ter um comprovante aquilo ali, né? Letra E. A entrega de numerário a servidor em decorrência de regime de adiantamento, que é o que a gente vai ver, suprimento de fundos, não dispensa nada. É uma despesa orçamentária, então eu tenho que cumprir empenho, liquidação e pagamento. A diferença é que eu estou adiantando. Gabarito, letra D de dado. Vou deixar essa questão de número 55 para depois, porque é o assunto do próximo módulo. Tudo certo? Então, estou devendo aí para vocês a questão de número 55. A gente volta para essa questão quando a gente iniciar o nosso próximo módulo, que aí a gente já vai ver na sequência. Restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e regime de adiantamento, que é o suprimento de fundos, tá bom? Fechamos nosso módulo de despesas, né? Fizemos aí uma boa bateria de questões, no total 54 questões, e nos próximos módulos, gente,
Agora sim você pode dizer, terminei 80% do meu curso. E para muitos, o edital já está batido. Porque depois de despesa, basicamente, você vai precisar desses detalhes. Tem edital que traz restos a pagar, e você vê. É rapidinho, 20 minutos a gente mata. Despesas de anos anteriores, rapidinho, 10 minutos você mata. Você vai cravar com as questões. Suprimento de fundos, 15 minutos de conversa a gente mata. São coisas mais... Tudo que vem depois de receita e despesa, gente, são agregados. Aí depois vai vir um negócio gigante chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal, que também não é todo edital que cobra, mas cobra bastante. Então, basicamente, você já está em 80% do seu curso completo aí de AFO. O que vai vir depois são detalhes que nem todo edital cobra, são coisas novas que caem mais, sei lá, para a área fiscal, para a área de controle, são itens que aparecem aqui, aparecem acolá. A gente vai ver um tópico novo que começou a cobrar agora no fim de 2024, aí são detalhes. Mas o grosso você já viu, tá bom? Fechamos o módulo de despesa, nos vemos nos próximos módulos. Até logo, tchau, tchau, gente.